Eu sou o professor Antônio Guedes, que nesse semestre estarei junto com vocês para que estudemos o Direito do Trabalho 1 na nossa faculdade. E apesar de que nesse nosso país e nesse nosso semestre surreais, um segundo semestre que começa dia 30 de novembro, e com a precipitação que ocorreu, propiciada pela pandemia, pela infestação do vírus corona em nossas comunidades, e vamos fazer todo o esforço para que, apesar das restrições, das limitações desse curso apenas via virtual, nós consigamos ter êxito nesse semestre e que vocês possam terminá-lo já bastante crescidos e enriquecidos na visão e na ciência jurídica a respeito da prestação humana de serviços e de trabalhos para terceiros. Nesse aspecto, nós vamos iniciar a nossa atividade com algumas observações sobre a realidade em que opera o trabalho que a nossa disciplina molda, estrutura e jurisdiciza. Vocês viram durante essas últimas semanas que houve no Brasil, mais propriamente no Rio Grande do Sul, um incidente extremamente grave e censurável, que foi o espancamento até a morte de um cidadão que tinha acabado de fazer as suas compras no supermercado, exatamente pelos seguranças, ou melhor, pelos jagunços desse supermercado. Isto, dentro do nosso ponto de vista do direito, não se torna uma exceção, não se torna uma aberração dentro do campo jurídico em geral, mesmo porque um ato deste dentro da sociedade, um ato deste patrocinado e realizado por membros dessa sociedade, será sempre uma aberração. O jornal O Tempo, no dia 21 de novembro passado, publicou em sua... Aliás, não foi O Tempo, foi o segundo caderno dele, que ostenta o nome de Super. No dia 21 de novembro passado, há menos de 10 dias, portanto, publicou na capa uma montagem fotográfica e gráfica a respeito desse fenômeno, a respeito desta barbárie que se concretizou dentro da nossa sociedade. E, por isso, no meio em que vivemos e afetando o ambiente e as pessoas desta comunidade nacional. Não adianta virmos e falarmos que aconteceu a não sei quantas centenas de quilômetros daqui, por isso não me afeta, porque foi assim que judeus, ciganos, comunistas e homossexuais morreram em câmaras de gás, em trabalhos forçados, dentro da civilização modelar que é a Alemanha, e que desse jeito se comportou ela como um todo dentro do período chamado de nazista, aquele que foi comandado por Hitler. E, além disso,
Vejam que um fenômeno desse não é isolado. O Brasil, nesses últimos anos, já viu incendiar índio em banco de praça pública, já viu espancar homossexuais nas avenidas mais movimentadas de São Paulo, da sua maior cidade, já viu também espancarem pessoas nos jardins e nos pontos de ônibus pelo país inteiro e principalmente na nossa capital federal. Pessoas de baixa renda, pessoas, lavradores, trabalhadores na região rural ou nas periferias das grandes cidades. Porque esses ataques de selvageria contra os outros membros da nossa sociedade não são indiscriminados. Eles se voltam exatamente para a parte fraca dessa sociedade, seja por ser um operário, um desempregado de baixa renda, uma mulher desarmada e enfraquecida, e colhida em seus momentos de insegurança e de solidão para um estupro, para outras atividades com que nós barbaramente tratamos o sexo feminino. E eu dei exemplos aqui de índio, de empregado rural, que agora teve também no Brasil um acidente em que tinham 43 pessoas, 42, não sei, 43, e morreram 42 num ônibus que estavam levando lavradores, ou melhor, operários, para uma fábrica um pouco distante de uma cidadezinha do interior de São Paulo. Isso tudo, como eu estava falando de discriminação, isso tudo é discriminação quanto aos vários grupos sociais a que nós imputamos uma diferença conosco, a que nós rebaixamos na dignidade, na escala da dignidade do ser humano, para nos sobrepujarmos a eles, para nos enaltecermos, para ficarmos em cima e, portanto, com o poder de reger a própria vida deles até o momento em que a tornamos, a sacrificamos para um objeto de satisfação, de prazer e de sadismo ao realizarmos esse nazismo que está presente em nossa sociedade. Então, lá, como no ônibus, sem preparo para fazer o que ele estava fazendo, como no índio incendiado há alguns anos em Brasília, como nos homossexuais mortos em São Paulo e assim por diante, que eu estou citando as cidades onde eu me lembro que aconteceram episódios desses, mas todos eles foram repetidos pelo Brasil inteiro, até acontecer esse de que nós estamos tratando agora, em que o cidadão, simplesmente por ser negro, e não adianta virem me falar que é porque ele distratou um caixa da loja, ou que é porque ele era suspeito, que ele era suspeito e distratou, e porque tinha sido antes distratado, porque estava sendo antes vigiado, porque estava sendo suspeito já antes de acontecer qualquer coisa, pelo simples e belo gosto, ou melhor, desgosto dos brancos que estavam vendo um negro comprar e, por isso, mostraram a boa situação econômica e de vida. Então, mas é exatamente a este ponto que eu queria chegar. Aí está o início do nosso atentado permanente contra todos os ramos do direito.
a partir do direito constitucional, dos direitos humanos, como tema do direito civil, como que quando prega a igualdade, a plena liberdade do ser humano, o respeito e a dignidade da pessoa que o código, a que o código atribui uma personalidade jurídica com seus direitos e as suas obrigações. Mas, além disso, esses atos aberrantes se expandem também para o direito penal, também para o direito do trabalho, porque esse cidadão que foi morto lá era um trabalhador, ele estava ali gastando o que ganhou com o suor do seu rosto e do seu trabalho. Seja esse trabalho qual for, não me interessa neste país, nem sequer se fosse, e não, ninguém falou nisso, obviamente por não ter acontecido, mas nem se fosse um trabalho ilegal, um trabalho censurado, um trabalho antiético, nem nesse caso o cidadão poderia ser eleito como suspeito e receber um tratamento, não é tratamento animal, porque animal não faz aquilo, é tratamento mesmo de homem dedicado à perversidade, homem que perverteu a sua própria consciência e a sua própria dignidade humana para atentar contra dos outros. Esse atentado, então, leva a demonstrar a face nazista, a face fascista com que a nossa sociedade está organizada e sendo acentuada ao longo do tempo a partir das próprias autoridades. E quando eu falo autoridade, eu não quero dizer apenas os que estão nos postos políticos superiores, sem saber o que fazem lá, porque nunca tiveram um entrosamento de igual para igual e de respeito e dignidade recíprocos com a sociedade em que vive. Eu estou falando também, e talvez principalmente, de pessoas muito bem dotadas de bens materiais, mas não dotados de bens psíquicos, personalísticos e até espirituais. Eu estou falando de pessoas que são educadas para serem o cravo na ferradura do cavalo, porque ele estando lá, ele habilita o cavalo para trabalhar, para cumprir um papel econômico de grande valia para essas elites dominantes e, ao mesmo tempo, sacrificando e maltratando o ser vivo ao qual se aplicam. É o que faz a nossa sociedade brasileira, em sua maioria, e estamos num processo de contra-civilização, de decréscimo dos nossas características e de nossa formação humana para avançarmos contra a sociedade como um bando de canibais que estão se alimentando dos seus irmãos. E não há nisso nenhuma figura de linguagem, nenhuma retórica professoral, porque eu estou falando da sociedade que, a cada dia, põe os veículos para avançarem contra os pedestres, furam sinal de trânsito, não andam com os apetrechos necessários para não pegar a peste que está se esparramada no país, com uma irresponsabilidade que implica em levar-os para os outros e em perenizá-la dentro da nossa sociedade, como muitos cientistas e médicos já estão falando, que essa não sai mais daqui. Pois bem, quando se joga um grupo, uma categoria, seja um grupo discriminado e vítima de preconceito por sexo, por cor,
por gênero, por posição social, por posição econômica, por faixa etária. Tudo isto ocorre, como também ocorre na parte intelectual, na repressão contra as ideologias, no preconceito contra as religiões, no abuso contra os dependentes da atividade econômica que eles exercem para nós, eles como trabalhadores e nós como usuários de seus serviços ou de seus produtos. Então, em toda a faixa do direito e em toda a faixa da consciência humana está presente a barbárie implantada no Brasil atualmente, com as graças e com o esforço destrutivo de autoridades e de potentados econômicos. E vamos para uma consideração seguinte. O fato de essa sociedade ser assim discriminatória, ser assim preconceituosa, ser assim selvagem, ser assim destrutiva de si própria, não é um fato isolado. Nós estamos dentro de uma sociedade que adotou como forma de conduta a barbárie e que adotou como forma de convicção uma ideologia nazifascista, que adotou como forma de convivência a destruição, o ódio atirado contra o outro em todas as formas possíveis, até de murros e de chutes que deixam a pessoa morrer ou que fazem a pessoa morrer dentro de uma poça de sangue, no meio de um público que nem sequer falou para com isso. Pois bem, isso tudo tem uma etiologia, isto tudo tem uma causa, ou melhor, tem um objetivo, uma finalidade e um interesse a cumprir que unifica todos esses atos de maldade pura através de uma só pretensão social das pessoas, que é a pretensão econômica. Tanto esses atos que são gerados, mantidos e repetidos na segregação de interesses, na explicitação da crueldade e na monstruosidade do cérebro humano, vem, ao mesmo tempo, do direito e da economia. Do direito como disciplina que implica em dupla conduta na sociedade, em dupla medida para a mesma convivência social. Como dizia um político da velha República do Brasil, aos correligionários, tudo, aos adversários, os rigores da lei. Então, nos rigores da lei existem até pontos que possam favorecer a esses adversários, que numa sociedade divisionista são muito usados para mostrar a legitimidade falsa, obviamente, do tratamento destinado a essas pessoas. Mas que aqui na nossa sociedade, até esses pequenos direitos da garantia mínima do cidadão têm sido não só ignorados e desprezados, mas também revogados pela iniciativa das autoridades públicas, sejam de que poderes forem, porque são revogados, ou melhor, declarados nulos, por serem inconstitucionais, por serem revogados por atos expressos e explícitos do Congresso Nacional, ou por terem em sua raiz a propositura e o combate verbal externado socialmente do Poder Executivo. Isto tudo mostra
que é de cima para baixo que está partindo a barbarização da nossa sociedade. E, como eu disse no início, não estou falando apenas dessa classe política que me refiro agora, mesmo porque ela, desde o momento em que ela vai pedir dinheiro para se eleger, ela se torna áulica, se torna o cachorrinho banando o rabo para os grandes potentados da economia. E porque aqui na economia é que nós vemos a verdadeira razão disto, que é econômica. À medida em que eu desvalorizo, em que eu quebro a dignidade, em que eu torno menos digno de viver como ser humano, aquele pobre, aquele trabalhador, seja urbano, seja industrial, seja comerciário, seja rural, seja a professora, seja como eu aqui, o professor, todas essas categorias que podem elevar a nossa vida, fornecendo bens materiais ou fornecendo avanço e desenvolvimento intelectual e também desenvolvimento tecnológico e científico, todos esses, ao serem rebaixados, ao terem a sua dignidade de ser humano quebrada e, por isso, serem enfiados como bois indo para o matadouro, num corredor de desigualdade e de misérias, todos esses são os que mantêm a riqueza dos potentados, são os que mantêm o luxo, o bem-estar e a inconsciência moral dessa classe. Na economia é que estão as razões de todos os preconceitos, de todas as discriminações, de todas as desigualdades e perseguições sociais. Lá é que interessa a uma pessoa que a outra não valha nada ou valha pouco, para que ela possa receber um salário de miséria e trabalhar feito um condenado. Aliás, são os condenados da terra, como diz Fritz Fanon no seu livro, no título do seu livro sobre a África. Essas pessoas que exploram, e o termo mais exato é exatamente isso, com o significado negativo que ele tem, não com o simples fato de explorar como forma de tornar dinâmico e produtivo, mas que exploram, no pior sentido da palavra, a quebra da dignidade, a imposição do preconceito contra os outros, para que obtenham desses outros todas as vantagens que a sociedade deveria esparramar por toda a sua população. E isto é fruto de um regime também perverso e que vem se tornando cada vez mais hegemônico e mais assassino e mais fratricida no ambiente humano da atualidade. Qual? O sistema ideológico, econômico do capitalismo, ou melhor dizendo, do liberal capitalismo. A única evolução que ele teve até hoje e que está restrita porque o resto da humanidade fez em torno dos países que a adotaram, um muro sanitário, uma fronteira, uma muralha sanitária que não deixa as ideias renovadas passarem para fora e se esparramarem entre aqueles que se beneficiariam dela, porque aí eles ficariam perigosos ao disputarem com os outros os frutos que esses explorados e potencialmente perigosos cultivaram, plantaram e lhes puseram sobre a mesa. Como eu estava dizendo, tudo isto, então, é forma de realizar um interesse econômico. E o sistema que poderia ser uma evolução
desse aspecto, dessa dialética capitalista que vem se agravando ao longo do tempo, é um cordão evolutivo que, primeiro, admite a democracia social. E, em segundo lugar, já numa evolução disso, o socialismo democrático de países como os nórdicos, os do norte da Europa e vários outros no mundo, que deram, ou melhor, reconheceram a dignidade humana de seus trabalhadores para fazer com que eles enriquecessem a sociedade à qual pertencem. Mas, para antissociais nazistas como os do Brasil, sociedade não interessa. Interessa o grupelho dos privilegiados, dos exploradores desses que são vítimas de preconceito, exatamente para perder a dignidade, o valor, ou parte do valor, e virem a ser o objeto da riqueza daquelas elites bem pensantes e perfumadas. Mas, nesse caso, nós então temos que é a economia que está errada. Agora, o direito é uma mera disciplina de conduta. O direito é uma mera forma de ajustamento da vida dentro da sociedade, de termos de condicionamento da nossa conduta para que ela se harmonize com a dos outros dentro da sociedade e faça com que essa sociedade cresça em benefício de todos. Mas isso é teoria. Na prática, o direito é o conjunto das imposições postas, das imposições atiradas à massa por essas elites bem pensantes, porque para, através delas, dessas disposições, exercerem o domínio da massa e a expropriação, inclusive, de seus bens, produtos e serviços essenciais, subsistenciais. Então, no Rio Grande do Sul, em Brasília, no Rio de Janeiro, em São Paulo, onde se encosta na cara de um homem para quebrar a dignidade dele, e onde se deixa ele como uma massa de carne e um açougue, sangrando e empoçando no passeio, nesse lugar nós temos um explorador se enriquecendo e bebendo seus uísques nas praias, não dos Estados Unidos, porque Disneylândia e mundo Disney, essas coisas, são para classe média deslumbrada. Eles estão bebendo, são nos portos do Mediterrâneo, lá na Europa, junto com os reis e as rainhas coroados para serem o símbolo da economia exultante que eles impõem ao nosso planetinha de segunda linha. E daí falarem em racismo estrutural. Porque este racismo, este genocídio antifeminino, esta exploração e quebra da dignidade de professores primários, secundários, técnicos e universitários, aquela pressão contra religiões que acabam se deturpando também como forma de resistência, as pressões e as formas de preconceito contra opções de gênero e sexo e opções de trabalho, opções e características de vida, de raça, de momento, de moradia, tudo isto é meio criado e explorado para, quebrando a dignidade do homem, fazer com que ele possa também ser explorado e produza a riqueza da sociedade, não para ela toda, como é racional que acontecesse, mas apenas para uma claque dominante que, além de tudo,
ainda bate palma para poderes estrangeiros, que também os dominam. São os dominados de segunda linha, porque eles dominam, escorcham e torturam e assassinam o povo brasileiro, enquanto são também dominados e explorados por potentados estrangeiros. Nós estamos no limiar, não da barbárie que já se implantou aqui, mas do genocídio que a nossa sociedade brasileira tem exercido desde que ela começou a se derivar da portuguesa, ainda matando milhares ou milhões de índios, e em seguida fazendo a mesma coisa, além da escravização, com os negros. E agora com todas essas minorias que eu acabei de falar. E este caso do Rio Grande do Sul é simplesmente emblemático. E mais emblemáticos ainda são aqueles em que se mata uma delegada no Rio de Janeiro, no norte do Rio de Janeiro, porque estava processando essas pessoas que ostentam toda a riqueza da sociedade obtida de formas ilícitas, ou que assassinam uma política porque estava fazendo um trabalho de abertura de consciência, de participação popular e de incentivo ao esforço do povo para se tornar independente, como aconteceu dentro da cidade do Rio de Janeiro. Mas se aquele negro, se aquele preto lá de Porto Alegre, ao invés de entrar no supermercado, comprar e reagir, talvez, falaram isso como meio de defesa, mas sem nenhuma prova ainda a respeito, ou talvez agredido oralmente a um caixa, a um fiscal qualquer do supermercado, se ao invés disso ele tivesse passado por ali com sede e tivesse bebido água de uma vasilha, de uma tigela qualquer, deixada à soleira do prédio, para que os cachorros bebessem, ele provavelmente não levaria uma reprimenda tão violenta quanto esta. Reprimenda que eles acham que estão com o direito de nos repreender, de nos torturar e de nos matar a todos, à medida em que somos pedra no sapato deles. Mas ele teria tido um ataque menor do que o que ele teve por andar vestido como um cidadão de classe média e comprado um carrinho cheio de mercadorias, junto com a sua esposa, naquele estabelecimento. Estabelecimento onde os seguranças são selecionados, treinados e atuam como jagunços, como matadores profissionais, que, aliás, são os que, no Rio, mataram a tal política que eu falei e antes a juíza que eu também mencionei. Então, e por que seria menor o caso da água dos cachorros que ele tivesse bebido? Porque teria dado a eles apenas 2 incômodos. O de ver um ser humano sem nenhuma dignidade fazendo um gesto desse e o de ter que pôr outra água para os seus cachorros. Isto é, esse desagrado teria um valor econômico ou um prejuízo econômico para eles muito menor, porque era só o preço da água e o trabalho de trocá-la. Mas como ele, por ser preto, estava ofendendo a sociedade deles, já que eles amoldam para que o preto seja pobre e o pobre seja por eles dominado. O sujeito faz tijolo, o sujeito faz paredes, o sujeito faz, inclusive, torres de apartamentos, mas, ao fim do trabalho,
ele tem que tirar o uniforme, botar a sua roupinha toda cerzida ou esburacada e voltar para a favela onde mora, sob os tiroteios e as imposições da outra espécie de bandidos, que são os milicianos que lá estão. Simplesmente porque ele ousou realizar, fazer valer a dignidade de que ele é portador, naturalmente, como ser humano, como pessoa civilizada, como membro da nossa sociedade. E isto é uma dignidade do seu próprio modus vivendi, mas estava na frente da oca, do barraco, onde exatamente o barraco caixa da loja, onde tilinta a caixa registradora, onde farfalham as notas, onde brilham e recebem impulsos magnéticos os cartões de débito e crédito, e onde, finalmente, o ser humano se impõe como, no mínimo, representante do detentor da fortuna, que é amealhada ali todo dia, à custa de pessoas como o negro que eles mataram. Onde mais, em que outro lugar, poderia haver uma relação tão desumana entre seres humanos? Obviamente, o que eu estou falando aqui é desumano, não como sinonímia com animalesco, porque os animais agem por necessidade, por instinto e por habitualidade. Nós, humanos, é que somos desumanos por maldade, por uma lógica perversa e por uma exploração doentia contra nosso concidadão e matando-o ou explorando-o para que nós vivêssemos melhor, mas, ao mesmo tempo, impossibilitemos a nossa sociedade de ser pacífica e de nos oferecer uma menor vida. Não houve época na história do Brasil em que ele sofresse tanta violência, em que a violência fosse tão esparramada na rua e concentrada nas casas como é hoje. É a violência doméstica, é a violência escolar, é a violência social, é a violência estrutural de que se fala ao dizer que existe um racismo social. Mas, ao mesmo tempo, ao se dizer que existe um machismo representado pelos espancadores das próprias mulheres e dos estupradores das outras mulheres. Tudo isso, como eu falei, tem uma raiz econômica. E o direito, teoricamente, filosoficamente dito, como nós vamos dizer durante o nosso curso, e por isso é que eu estou alertando previamente, esse direito que, teoricamente, filosoficamente, como eu falei, foi criado, ou melhor, é justificado pela necessidade de uma paz social, de uma disciplina social, de uma igualdade entre os membros da sociedade e de uma satisfação das necessidades de todos os membros da sociedade, principalmente daqueles mais sonegados, que são os que trabalham e produzem. Nesse meio, nesse ambiente, é que nós temos os humanos desumanos, é que temos a sociedade nazista da atualidade, é que temos a nossa civilização indo para o fosso ou a fossa da barbárie, da crueldade e da perversão absoluta. Eu vou passar para vocês
através desse mesmo canal virtual em que nós estamos tendo esse primeiro contato, as listas para chamada, de acordo com as inovações que o FMG implantou no nosso sistema, ou no nosso programa, ou no nosso na nossa vivência de aulas virtuais, eu vou passar para vocês o nosso cronograma, programas, cronograma de avaliações, valor das avaliações, bibliografia e outros aspectos que englobam a parte tecnológica, a parte documental deste nosso curso. E agora, considerando essas noções que eu passei anteriormente, não são de direito do trabalho? São porque é o trabalho que é o elemento para restaurar o indivíduo nessa sociedade. Ele é que realiza a dignidade humana, é que dá subsistência ao homem e à sua família, é que enriquece a sociedade como um todo e que hoje está sendo deturpado e explorado como os cidadãos que a ele se dedicam até chegar ao momento da sua exaustão física, moral e econômica como um todo, que aí mata-se, aí retira-se como o presunto que é desovado nas quebradas ainda não ocupadas por essa civilização que expulsa de seu meio os desvalidos da nossa sociedade. Então, isto é direito, sim, e como eu falei agora mesmo, o direito visaria exatamente evitar isto, mas, ao contrário de evitar isto, ele prefere confirmar, proteger e esconder debaixo da saia. É direito do trabalho, como é aqueles outros ramos do direito de que eu falei.